Fala pessoal, sejam bem-vindos, canal Nação Brasil no ar, começando mais um vídeo recheado de informações importantíssimas. Mas antes, inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Giro na tela e notícias a seguir. Em menos de 24 horas após a Super Live, PF mida Carlos Bolsonaro com mandatos de busca e apreensão. A impressão que fica é que a Super Live realizada neste domingo pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e seus filhos teve efeito instantâneo. Ora, menos de 24 horas após o encerramento, com absoluto sucesso, incomodando terrivelmente o sistema, a Polícia Federal, totalmente instrumentalizada, bate na porta do vereador Carlos Bolsonaro para cumprir mandados de busca e apreensão na casa dele e também no gabinete na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. As buscas foram autorizadas pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. O rádio também, João, atualiza pra gente o plantão aí, como é que tá a questão da operação da Polícia Federal envolvendo o Carlos Bolsonaro, João? Pitolho, a Polícia Federal deflagra nesta manhã uma operação para apurar ações da Agência Brasileira de Inteligência, ABIN, durante o governo Jair Bolsonaro. Segundo a revista Oeste, um dos alvos da operação é o filho do ex-presidente e vereador do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro, conhecido como 02. Assessores também seriam alvo da operação. As ações de busca e de apreensão foram autorizadas tanto para a residência quanto para o gabinete de Carlos Bolsonaro lá na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. De acordo com a Polícia Federal, a agência, a ABIN, teria sido instrumentalizada para monitorar ilegalmente uma série de autoridades e pessoas envolvidas em investigações, além de desafetos do ex-presidente da República. Pitolho, essa é a informação que a gente tem de momento, a gente segue acompanhando. Nenhum posicionamento até o momento de Carlos Bolsonaro, mas eu estava dando uma olhada aqui no Twitter, a grande maioria de parlamentares da esquerda comemorando essa operação de hoje. Tá certo, claro, vão comemorar, né? Os caras torcem pro jacaré no filme do Tarzan. Ô João, e com relação à Super Live, eu sei que você tem algumas informações separadas aí, é isso, João? Pois é, Pitolho, a gente tem um vídeo para veicular a respeito da Super Live que aconteceu ontem. Inclusive, grande repercussão nas redes sociais, mais de 500 mil pessoas assistindo simultaneamente, juntando todas as redes, incluindo dos filhos do ex-presidente. Bom, em uma live com filhos políticos, Jair Bolsonaro afirmou que o presidente Lula deveria falar de seu próprio governo em lives ao invés de criticar a administração anterior. A gente tem um trecho dessa fala, vamos acompanhar. Sem audiência, Lula abandona a live semanal. O senhor tem alguma dica para dar para ele? Porque o conteúdo a gente sabe que ele não tem, né? Mas dá alguma dica para... Companheiro, valeu. João 832, companheiro. Tem que falar a verdade. Mentir não vai chegar a lugar nenhum. E conhecer a verdade vos libertará. A verdade dói. É falar a verdade. E outra, falar do seu governo. Não ficar criticando o Jair Bolsonaro. Parece até quando o Lula vai dormir, né? Já que ele está recém-casado. Em vez de falar, eu te amo, ele fala, Bolsonaro. A live brocha, vai lá para baixo. Eu acompanhei esse momento ontem ao vivo ali na live, na Super Live. Olavo, aliás, tem a informação de que Lula abandonou a live semanal com Marcos Uchoa, que mostra que não tem aderência junto à sua audiência, se é que tem audiência, e está longe de conseguir juntar, se é que existem 60 milhões de lulistas no Brasil, hein, Olavo? Exatamente. Lula pode sair às ruas. Amigo Vi, responde aí no chat. Lula pode sair às ruas? Pode, né? O cara foi eleito, enfim, você sabe o que eu vou falar, né? Eu não posso falar, mas você sabe o que eu vou falar. Como é que ele foi eleito, né? Enfim, é diferente. E Lula mente de uma forma, assim, intensa, patológico, parece doentio, parece patológico. Mente, essa fala do Bolsonaro foi bastante interessante, né? Pô, vai na live e fala a verdade. O povo, a grande massa, a grande população do país é uma população honesta. A grande população do país trabalha. Não é aposentado que perdeu o dedinho, né? E como é que aposenta? Acho que ninguém consegue aposentar hoje porque perde o dedo, né? Enfim, histórias desse país, né? Não haverá adesão à live de Lula pelo simples fato de não haver empatia com a população. Não fala a mesma língua.
e é rechaçado mentira por mentira caindo por terra. Agora, os apontamentos econômicos que foram colocados na live de ontem também foram interessantíssimos. A economia, amigo ouvinte, ela tem regras, e essas regras são de mercado. Quando o Lula transforma a economia no país do subsídio, o resultado que nós temos é esse, é o esperado. Em breve, inflação. Agora, Lula, assiste a live do Bolsonaro, senta e aprende. Agora, Milão, e aí? Não tem aderência. A gente percebe Lula, né, fracassando na internet, e Bolsonaro ontem termina a live no seu canal, em especial, com 1,5 milhão de visualizações, mostrando quem de fato tem o apoio popular. Eu acompanhei o tempo todo o chat, né, da live, o tempo inteiro o chat da live, né, muito apoio ao presidente Bolsonaro, que começa, inclusive, a sua participação falando sobre Nicolás Maduro e o processo eleitoral na Venezuela e a alfinetada, né, que Maduro deu no processo eleitoral, sem citar, mas a alfinetada que deu no próprio Brasil. É o Bolsonaro da audiência e o Lula, né, sem aderência, Melão? Olha, Pitório, fazendo uma análise bem fria, tá? Tanto Lula quanto Bolsonaro, eles são hoje as duas figuras com maior potencial eleitoral em termos nacionais. Né? Ambos têm ali um grande contingente de público que vota neles. Isso é inegável. É tanto que ninguém mais teve chance de fazer um segundo turno a não ser os dois. Mas existe uma diferença no perfil de eleitorado de ambos. Né? O eleitorado do Lula, a sua grande maioria, isso é pesquisa que mostra, tá? É um público muito mais votando no Lula, não por questões ideológicas, ou questões de identificação, ou questões de admiração, é por uma questão pragmática, né? Existe uma lembrança de uma interpretação daquele momento, que aí a gente pode discutir o contexto econômico do país, enfim, uma série de coisas, mas existe aquela visão de que, olha, naquele tempo eu pude comprar geladeira, naquele tempo eu recebi tantos benefícios, naquele tempo chegou luz na minha casa, enfim, uma série de questões pragmáticas e algumas assistencialistas. Então essas pessoas dependem muito disso, são pessoas de classe mais D e E, que depende muito do serviço do Estado, e tiveram essa lembrança do Lula e se esquecendo depois de toda a sucessão com Dilma e sem saber que era uma coisa só. Né? E quando votam no Lula, diante de um cenário econômico mais desfavorável, retornam a votar no Lula, é com a esperança de que, né, aquela promessa da você vai voltar a comer picanha e tomar cervejinha que ninguém viu até hoje, né? Então não é um eleitorado engajado. Não adianta ele querer fazer live na internet. Vai ser fiasco mesmo. Né? O eleitor que vota dentro na sua grande maioria, não tá nem aí, quer ver a picanha e a cervejinha, não quer ficar lá ouvindo as baboseiras que ele fala. Né? Já o eleitorado de Bolsonaro é diferente. O eleitorado muito mais engajado, o eleitorado que se identifica, né, com aquilo que ele prega, com as ideias que ele propaga. Então é um eleitor, né, quando você quer reunir para ir para as ruas, muito mais conectado àquilo que o Bolsonaro prega e defende do que o eleitor hoje do Lula. Então é muito mais natural que uma live do Bolsonaro vai engajar muito mais pessoas do que a do Lula, justamente por essa diferença de perfil, essa diferença de identificação com a figura política. Né? Então, o Lula, sinceramente, não adianta gastar. Aliás, não sei nem porque contratou apresentador. Pô, live hoje é muito simples, né? Bota o celular lá, liga, conecta no YouTube e sai falando. Pra que aquele gasto todo, aquela estrutura, Marcos Uchoa, enfim, pra nada. É só pra criar um espetáculo que já deu pra perceber que é só fiasco, ele tava passando vergonha, por isso que ele acabou com isso. Alexandre Garcia expõe as ilegalidades das ações de Moraes, fiasco da política externa do governo Lula e caos na Europa que a imprensa brasileira não mostra. Bom dia. Achei muito estranho, né? Porque tudo que eu estudei aí nesses últimos 70 anos, né, sobre direito, sobre Estado democrático de direito, sobre justiça,
né? Eu vi que se um juiz está envolvido numa causa, ele não pode ser o juiz daquela causa, né? E aí eu vejo que nessa história aí do Alexandre Ramagem, na direção da ABIN, está citado lá que o pessoal estava tentando monitorar Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes, né? Então nenhum dos dois poderia figurar nesse inquérito, né? E, no entanto, foi Alexandre de Moraes que determinou a busca e a apreensão. Muito estranho, muito estranho. Eu não sei como é que um estudante de direito vai compreender uma coisa dessas. É estranho. Bom, uma outra questão que eu queria levar para vocês é mais um fiasco da política externa brasileira. Fomos aderir àquela coisa da África do Sul, entrou no Tribunal Internacional da ONU contra Israel, acusando Israel de genocídio. O tribunal disse que não tem genocídio nenhum, né? E pediu para o pessoal do Hamas libertar os reféns. Mais uma da política externa brasileira, né, que às vezes deixa... Às vezes o pessoal do Itamaraty fica arrepiado com declarações do presidente, mas depois acabam fazendo aquilo que o presidente mandou, como foi o caso dessa adesão à queixa da África do Sul no Tribunal Internacional de Haia. Por falar em Haia, né, que fica na Holanda, vocês viram aí na velha imprensa, na imprensa tradicional, na mídia tradicional, na televisão tradicional, né, alguma coisa sobre o que está acontecendo na Europa? Na Holanda, na Bélgica, na Alemanha, na França. Pois é, eu fico sabendo do que está acontecendo na Europa pelo Sérgio Tavares, que é um jornalista português, que foi a Davos recentemente, agora está na França. Gente, eu estava vendo as imagens da França, os agricultores estão soltando o gado, rebanhos de carneiros, de ovelhas, de vacas, no centro das cidades. Estão jogando dejetos, fezes de animais na Câmara de Vereadores, nas prefeituras, né? Estão tocando fogo e saqueando caminhões que vêm do exterior com importações francesas. Ou pegam as mercadorias que estão lá dentro e distribuem para entidades benemerentes. Estão bloqueando estradas, bloqueando ferrovias, bloqueando portos com milhares de tratores, né, para protestar contra os governos socialistas da França, da Alemanha, da Bélgica. Inclusive violento. Incêndios, fogo, tocam fogo em depósitos. Os agricultores da França. Não sai aqui no Brasil, eu imagino que os chefes de redação recomendam. Não vamos noticiar isso para não dar esse exemplo para o agro brasileiro. Deve ser isso. Para mostrar para o agro brasileiro que o agro tem força. Aliás, o agro está mostrando que tem força, né? Aplicando um mau exemplo do Supremo, em que o ofendido pode ser o juiz e o executor. É o que está acontecendo no Supremo. Então, eles são invadidos e eles mesmos se defendem das invasões. É o que está acontecendo, que a gente tem visto aqui no Brasil. Bom, mudando para os Estados Unidos, o Biden quebrou a cara com a história de abrir a fronteira do México com o Texas. O governador do Texas, lá nos Estados Unidos, é Estados Unidos da América. Aqui era Estados Unidos do Brasil, parou República Federativa do Brasil. Só que não é federativa, é unitária. Os estados não têm essa autonomia, lá tem. O governador do Texas disse, não abre não, fecha a fronteira. Vamos botar toda a guarda que está subordinada ao governo do Texas para fechar a fronteira. E aí o Biden disse que vai manter a fronteira aberta. E aí metade dos 50 estados americanos, 25, não estamos solidários com o governador do Texas. Não entram aqui indesejáveis, gente ilegal, né? Porque entre os ilegais pode ter muita gente honesta e muita gente desonesta.
muito foragido da justiça de outros países, muitos drogados, muitos traficantes, muitos bandidos. A Europa está sofrendo isso. Imposição de outras religiões, de outras culturas. É vítima desse novo movimento que eu ouvi de um bispo francês hoje, né, dizendo que é um novo mundo de agressões. Né, e devemos seguir o modelo de Jesus no templo e tal. Bom, mas enfim, o que não devemos é ficar inertes, né, e inermes, né, ante agressões. Existe, consagrado pelo direito, o direito de legítima defesa. É o que os texanos e os seus aliados estão fazendo lá na fronteira do México. De Brasília, Alexandre Garcia. Obrigado, Xará. Aliás, informações que você só ouve aqui, né, ou na participação desse querido. Eu queria entender, mas não consigo, aliás, até consigo, né? Mas como é que um chefe de redação decide o que vai publicar ou o que não vai publicar para manipular? Para dizer, não vou publicar o que acontece agora na Europa para não inspirar o agronegócio brasileiro a fazer o mesmo? Como assim? Informação é informação. Agora, você percebe que, na verdade, sempre foi manipulação? Nunca foi informação. O que nós vamos publicar? De que maneira vamos publicar? Que manchete vamos dar? Não dá para você achar que há imparcialidade nisso. Isso é uma grande mentira contada nas universidades, nas faculdades de jornalismo. Isso é uma grande mentira. Olha, tem que ser imparcial. É impossível. Enquanto tiver o ser humano ali digitando, montando a manchete, escolhendo o que vai, o que não vai, o como vai, imparcialidade no jornalismo? Esquece. Desculpa, aqui tem imparcialidade. Aqui tem a notícia e tem a análise. A notícia, o João traz a fonte. A partir daí, né, a gente sabe que o UOL tem uma tendência, G1 tem outra, né, a Oeste tem outra, a Gazeta do Povo tem outra. A gente tem aí demonstrações mil de como agem estes. E a partir dali a nossa opinião. Opinião. Agora, escolher o que não vai ser noticiado para não inspirar? Meu Deus, que vergonha, hein? Bom. Lira adianta retorno das férias e convoca líderes para reunião. Veta as emendas, busca apreensão nos gabinetes e MP da reoneração são alguns dos assuntos. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, adiantou em uma semana seu retorno do recesso e convocou uma reunião com líderes partidários nesta segunda-feira 29. O encontro visa abordar assuntos que têm gerado tensão entre os poderes executivo, legislativo e judiciário. Na pauta do encontro estão temas como os bloqueios do governo à parte das emendas parlamentares, autorizações do Supremo Tribunal Federal para operações da Polícia Federal contra congressistas e a medida provisória da reoneração. As informações são do G1. As operações da Polícia Federal em ações que envolveram 2 parlamentares do PL nas últimas semanas também devem ser tratadas na reunião. Carlos Jordi, líder da oposição, é investigado por supostas ligações com os atos do 8 de janeiro. Já o deputado Alexandre de Ramagem foi alvo da PF por suspeita de usar a Agência Brasileira de Inteligência para espionar desafetos de Jair Bolsonaro e favorecer os filhos do ex-presidente. Os gabinetes de Jordi e Ramagem foram alvos de buscas. Os parlamentares devem reagir contra a possibilidade de seus gabinetes serem acessados por agentes da PF e devem propor uma limitação para que os agentes só tenham acesso às dependências do Congresso com autorização das mesas diretoras das respectivas casas, em ações de busca e apreensão. Este tema específico é objeto de uma proposta de emenda à Constituição, atualmente em fase de coleta de assinaturas. Quer ver mais vídeos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Fico por aqui, um forte abraço e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.